Agosto Verde é o mês sobre a conscientização acerca da leishmaniose visceral canina. Então eu convido você, médico veterinário, a nos acompanhar no episódio de hoje do Timbó Talks, hoje com a doutora Tatiana Evangelista, que é uma referência no tratamento da leishmaniose. Doutora Tati, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes de iniciarmos, gostaria que você se apresentasse um pouquinho qual a sua especialidade, como veio parar no meio da leishmaniose. Obrigada, Tata, pelo convite, falar desse assunto que eu gosto tanto, né, que eu tenho tanta paixão assim pela leishmaniose, pelo tratamento da leishmaniose. Eu sou Tatiana Evangelista, né, eu sou mineira, formada pela PUC Minas, vim pra cá, formei em 2004, já vim pra cá logo em 2005 e sempre fui clínica geral, tive uma boa formação ali na minha faculdade, sempre fui clínica geral, cirurgiã geral e em 2010 acabei me deparando com um paciente com leishmaniose visceral. E ali foi uma briga muito grande, foi uma busca de muita ajuda, porque apesar de todo mundo falar, porque você é mineira, mas não, na minha região não tinha leishmaniose, mas eu tive uma boa formação. E ali eu consegui ajuda e consegui diagnosticar e notificar o primeiro caso de leishmaniose autóctone em Florianópolis, né? Ou seja, o paciente realmente foi infectado aqui. Fiquei um tempo fora da leishmaniose, mas sempre estudando bastante. 2016 mais ou menos, eu fiz a especialidade em dermatologia, mas desde lá eu nunca mais parei de ajudar os cães com leishmaniose. Que legal, Tati. É uma honra pra gente ter você aqui conosco e vamos ter várias perguntas para responder para todo mundo que está nos acompanhando hoje também. Doutora, conta pra gente, né, pros nossos colegas também, como é que é o teu protocolo de diagnóstico aqui na clínica? Os pacientes, eles vêm encaminhados para fazer o tratamento pelos nossos colegas, você que suspeita na clínica geral, vem já pessoas te procurando especificamente para o tratamento e diagnóstico da leishmaniose? Então nesse meu decorrer dentro do tema da leishmaniose, né, eu fui me destacando muito com o estudo, participando de muitos congressos, fazendo muitos amigos e meu nome acabou ficando muito falado, muito conhecido por aí. E eu sempre insisti muito no tratamento, né, até mesmo quando veio o Milteforam, né, em 2016, leishmaniose aqui foi em 2010, um momento muito ruim, e 2016, depois que a gente seguiu com o tratamento, eu mergulhei de cabeça ajudando realmente esses pacientes. Então a minha rotina aqui acaba sendo mais de pacientes que vêm querendo fechar um diagnóstico, confirmar um diagnóstico e muitos que já estavam tratando e o paciente não está respondendo, acaba vindo para mim. Por isso que eu chamo da minha consulta uma consulta especializada no tratamento de leishmaniose. Então eu faço desde a confirmação desse diagnóstico, né, porque há muita dúvida, a leishmaniose ela é muito traiçoeira, ela engana bastante, se esconde ou de repente ela vem. E muitos colegas têm bastante dúvida, né? Então eles acabam me mandando o paciente para fazer essa confirmação, mas na maioria que chega aqui é isso, é para dar continuidade no tratamento que não está sendo tão, não está tendo uma resposta tão boa assim. E chegas assim a desconfiar dos teus pacientes de clínica geral, ou os colegas aqui da clínica também te procuram, assim, tem um sinal clínico, tô desconfiando, como é que é essa triagem? Faz um teste rápido com todo mundo, vê algum sintoma, né, algum sinal clínico que é um pouco específico? Eles falam assim que não pode passar um cachorro perto de mim, eu já olho e já falo, excelente, né? Porque acaba ficando viciado esse atendimento assim, da gente, né? Então eu tô fazendo uma consulta dermato, mas eu tô palpando o linfonodo. E eu tô vendo as lesões, as alterações dermatológicas que são são as principais alterações que a gente vê primeiramente assim no paciente de leite, já tô pensando em leite. Já pergunto em toda consulta clínica geral dermato qual o bairro que esse paciente veio, de qual cidade que esse paciente veio. E aqui o pessoal, sempre que tá com o paciente internado lá, eu passo, olha, excelente. E aí os outros clínicos aqui faz bastante o uso do teste rápido, né?
além da minha consulta rápida, tá? De sangue leixe. Mas normalmente esse paciente já vem para mim no começo da consulta. Se eu suspeitar, já tenho sempre um teste rápido na gaveta, já tiro. Se tiver outros sinais, já faço uma citologia na hora e já começo a triar esse paciente bem no início. Que legal, já está realmente com o olhinho preparado ali para ver a leixe. Viciado já na leixe. Doutora Tatiane, o que você falaria para os colegas que dizem que tem alguma área que não é endêmica, né? Tem algo que a gente poderia suspeitar? O que você aconselha como prevenção, quando suspeitar para fazer uma triagem? Qual que é o teu protocolo nesses casos? Meu conselho é se não tem, porque você não está vendo, né? Então, tem que sim fazer a triagem. O diagnóstico de leishmaniose tem que incluir para todas as doenças, porque ela vai se apresentar de várias formas. O paciente chegou, você está suspeitando uma insuficiência renal, tem que testar para leixe. E infelizmente não tem mais essa no estado ou em algum lugar desse Brasil que não tem a leishmaniose, que não pode ser que ela não esteja tão perto da gente, que a gente não esteja vendo, mas o flebotomínio ou os flebotomínios tem no Brasil inteiro. Qualquer médico veterinário, não esqueça, coloque como seu diagnóstico diferencial sempre leishmaniose. E aí sempre colocar ali numa triagem um teste rápido. O teste rápido é super importante para ajudar o veterinário a triar, se ele vai pedir os outros exames ou não. E de qualquer forma, a coleira repelente, sim, por mais que a gente acha que não, aqui não vai ter flebotomínio, sim, vai ter flebotomínio. Então, a única forma da gente manter realmente a leishmaniose afastada do nosso ciclo, da nossa cidade, ou deixá-la controlada, é com o uso de repelente. Aí sim a gente pode tentar, né, isolar uma área para não ter muitos casos de leishmaniose canina e humana. Exato. É aquela questão, né? Às vezes não é endêmico, mas é agora que a gente tem que realmente fazer a prevenção para não se tornar endêmico, né? Não adianta a gente esperar estar aqui presente cada vez mais para começar a fazer essa prevenção. E se ela não chegou, a única forma de manter ela longe é a coleira repelente. Exatamente. Doutora, conta um pouquinho pra gente, então, depois que fechou realmente o teste, né? Veio positivo para leishmaniose, qual que é o seu maior desafio com o tratamento? O paciente, né, pensando no paciente em si, é o fato da leishmania ser uma doença infecciosa, que a gente não elimina o parasita, e ela causa uma doença sistêmica inflamatória. Para mim, o que é mais difícil é realmente controlar as consequências dela no organismo, as inflamações, a deposição de imunocomplexos, todas as ites, dermatite, uveíte, nefrite, que ela vem causando no paciente ali, que é o mais difícil realmente de segurar para o paciente. Outro desafio muito grande é a responsabilidade do tutor, né? E ele realmente firmar ali comigo um compromisso, porque é uma doença extremamente grave, uma doença extremamente importante para a saúde pública, né? Então eu tenho que ter esse tutor com muita confiança e tentar realmente ali fazendo tudo o que eu peço, né? Fazendo as visitas, fazendo as trocas da coleira, e a gente tem muita dificuldade com isso, então às vezes é bem difícil, tem gente que não quer se comprometer, que é um tratamento para o resto da vida, né? Então ali chega alto impasse às vezes no tratamento. Mas normalmente você percebe que eles, entendendo a importância, a gravidade da doença, eles aderem a esse tratamento contínuo com você? Sim, os que mais aderem, são mais fiéis ao tratamento, à rotina de visitação veterinária, são aqueles que infelizmente têm medo da saúde pública, têm medo da eutanásia, né, de ser chamado para fazer eutanásia, e aqueles que realmente amam e têm o cão ali como seu filho. Que os outros que é simplesmente um cachorro, né, de quintal acaba não conseguindo manter por muito tempo esse tratamento. Como você já comentou anteriormente também, né, com a vinda do milteforam em 2016, ele é o único produto registrado no mapa, né, para fazer o tratamento da leishmaniose visceral canina. Ele se tornou um aliado, porque até então era obrigatório fazer a eutanásia desses animais. Então ele se tornou um aliado, o pessoal está fazendo tratamento, tem uma facilidade do uso dele. O milteforam, quando foi lançado, né, quando eu recebi o registro dele em 2016, foi para mim assim uma felicidade imensa, porque até então, né,
a gente tinha que fazer eutanásia dos pacientes. Então, o milteforam para mim é igual salvar milhares de vidas e devolver para mim o direito de tratamento, que a minha profissão, né, me deu. Eu tenho o direito de tratar o paciente. Então, o milteforam assim foi uma salvação para todos, uma esperança. Eu me emocionei muito, chorei muito no lançamento, porque realmente é isso, a gente conseguiu finalmente tratar o nosso paciente, né? E é uma droga muito boa, né? A gente não tem outras opções, mas a gente tem uma resposta, já tem trabalhos mostrando, né, o quão eficaz ele é. E para mim também, assim, depois que ele veio, todas as vezes que eu preciso dele, ele nunca me deixou na mão. Ele realmente abaixa bastante a carga parasitária, né? Para manter um paciente de leishmaniose bem, para o cão não ser um risco para a saúde pública, ele tem que estar com acompanhamento veterinário, ele tem que estar com a carga parasitária baixa e ele tem que estar com a coleira, com a proteção para os flebotominos não se aproximar. E aí que entra o milteforam, deixando essa carga parasitária do paciente bem baixa, enquanto a associação de outras drogas vão tratando as outras coisas, modulando o sistema imunológico, controlando a inflamação, mas o milteforam, ele realmente tem uma queda, dá uma queda brusca na carga parasitária do paciente e o organismo vai se recuperando. Exato. Possibilita uma qualidade de vida de novo para o paciente. E longevidade. Exato. E lembrando que não é uma cura, né, para o animal, então precisa realmente manter ele encolerado, né, manter ele com essa prevenção ali para não continuar disseminando. Mas realmente devolveu esperança para a gente, né, e é o próprio slogan, né, que o tratar é amar. E uma questão que eu percebo muito na rotina, conversando com os outros colegas médicos veterinários, é que a dificuldade principal é no diagnóstico. É quando desconfiar ou como fazer o diagnóstico, o que é o mais recomendado realmente como exame. A gente já citou bastante, né, os próprios testes rápidos, que é um aliado muito grande que a gente tem dentro da clínica, mas como é que é o passo a passo, né? E aí, estou desconfiando, o teste positivou. Depois disso, como você faz esse diagnóstico, qual exame pede? E se o exame positivou, já parte para o tratamento com milteforam? Isso é bem difícil realmente, né? Parece fácil seguir só os esqueminhas ali. Uma receitinha de bolo, né? Ela é complicada realmente, né? Diante de um teste, né? Eu gosto sempre de dar exemplos. Diante de um teste rápido negativo, mas o paciente está com vários sinais, o veterinário continua suspeitando, descartar esse teste rápido e partir para os outros. O principal teste são os testes sorológicos, né? A gente tem os testes sorológicos e os testes parasitários, né? Sorológico, daí vem o teste rápido, imunocromatográfico, outros que é só ELISA, o ELISA-RIF, né, que é o que a gente mais usa, e os parasitológicos, que poderia ser uma citologia, um histopatológico, uma imunistoquímica, e o de biologia molecular, no caso os PCRs, né, que são sensacionais e são grandes aliados nossos, principalmente quando a gente não consegue ver a leishmania. Porque ter um teste com base em sorologia positivo não significa que aquele cão está doente. Então a gente precisa de estadiar bem certinho esse paciente e confirmar. Existe reações cruzadas? Sim, mas somente com titulações baixas. Aí que começa a vir as dúvidas dos colegas. Mas eu já fiz ELISA-RIF, teste rápido ELISA-RIF, tá negativo e eu tenho muita suspeita de ser leishmania. Aí parte para o parasitológico. Porém, se o paciente chega para mim com um teste rápido positivo, tá, que você já inicia o tratamento, não. A gente precisa realmente de quantificar esse paciente, fazer outros exames de estadiamento, fazer a quantificação da quantidade de leishmania que ele tem, que daí seria no PCR, mas tudo depende também de quem é a família, de quanto a gente pode investir. Para mim basta um teste rápido, uma citologia de linfonodo no momento da consulta via leishmania, esse paciente já entra em tratamento, né? O ideal realmente é a gente saber a carga parasitária antes de iniciar o milteforam, que isso é inclusive um aliado nosso, uma carta, né, para mostrar para a sociedade e até mesmo tranquilizar aquela família de que a gente está fazendo um tratamento que não tem cura, mas ele é eficaz. Então a gente treina o paciente positivo, faz um PCR quantitativo, medula óssea, linfonodo, pele. A gente sabe, ela tem 1 milhão de leishmanias. Inicia o milteforam, refaz o exame, tem
20 leishmania, ou aquele paciente negativa, né? Então já é um paciente que tem uma boa resposta pro tratamento. E já fica um paciente mais seguro, uma carga parasitária baixa, coleirinha, ele não precisa de vir a óbito, ele não precisa de ser eliminado para proteger a saúde humana. Exato, muito interessante. E realmente, cada caso é um caso, né, doutora? Então tem que analisar realmente cada caso individualmente. E é bom até esses testes para fazer o acompanhamento, como você já explicou, né? Então lembrando que o teste rápido é realmente um aliado, né? Mas é uma triagem, né? Todo teste rápido é uma triagem para nos dar uma primeira informação e depois a gente seguir com os demais testes necessários. Outra dificuldade muito grande que a gente tem é o próprio veterinário entender que se trata de um protozoário, né, completamente diferente da gente lidar com um vírus, com bactéria, apesar do sistema imunológico do cão se comportar de forma errada, ele interpreta como se ele estivesse infectado por um vírus, e as formas de transmissão também. E o veterinário tem dificuldade de entender isso e tem dificuldade de passar isso para o tutor. Que eu recebo muitos tutores falando assim, mas é que teve um surto, mas agora já acabou. Não, o mosquito, o flebotomínio tá aí o tempo todo, né? E ele não é sazonal. Tá? Não tem mais casos no verão, não tem mais casos no inverno, porque a gente não tem, o nosso clima é tropical. A gente não tem os extremos como existe nos outros países, na Europa. Então o flebotomínio tá picando todos os dias, né? Então não existe surto. O paciente, o cão que está exposto, o gato, né, que está exposto, ele tem que estar protegido o ano inteiro. Não é colocar a coleirinha só no verão, não é para colocar a coleirinha para passear. Ele tem que ficar com essa coleirinha o tempo todo, né, seja coleira ou seja a pipeta. O uso do repelente tem que ser constante. E isso é difícil de explicar isso para as pessoas. Até mesmo o fator de a eutanásia, né, não ser uma medida eficaz de controle. Não é. Primeiro que para mim esse paciente não precisa morrer para salvar a minha vida, para eu não ser contaminada. Não, quem tem que morrer é o flebotomínio. E o tutor que entregou esse paciente para um centro de zoonose para ser eutanasiado, porque não tinha condição de fazer o tratamento correto como eles exigiam, ele acaba esquecendo por que ele deu aquele cachorro para o centro de zoonose. E ele não entendeu, ele não gravou, ele não ensinou para os filhos, aqui a gente tem um agravo do mosquito que transmite uma doença muito grave, que esse mosquito também vai picar a gente dentro de casa, né? Então eu vejo muita falha na comunicação do entendimento veterinário e do entendimento dos tutores, né? Que só perdendo esse tempo dentro da consulta ali para explicar, não, olha só, vamos fazer assim, não deixa a luz para o lado de fora, porque o controle da leishmaniose, para a gente barrar a leishmaniose, a gente tem que fazer várias medidas juntas. Claro, temos que exigir medidas da saúde pública, sim, mas a gente tem que fazer o controle ambiental na nossa casa, não pode deixar lixo pro lado de fora. Se o cão vive pro lado de fora da casa, tem que estar encolerado, com luzes apagadas. O cão que está dentro de um apartamento, ele passeia à noite, ele vai assistir o pôr do sol, ele vai se expor no horário de crepúsculo, ainda mais em Florianópolis, né? É tão lindo assistir o sol, né? Então, esse paciente que está dentro de um apartamento, ele também tem que fazer proteção. E o veterinário tem que perder esse tempinho e explicar que não adianta colocar a coleirinha. A coleira precisa de um tempo agindo para eliminar, para ela soltar o produto dela, o piretroide ali, e ter uma boa concentração na pele para realmente repelir. Nada é 100%, né? Antes a gente ainda tinha a vacina, hoje em dia não temos mais a vacina para ajudar. Mas a coleira também não é 100%, mas ela já cumpre bem o papel dela de deixar esse cão protegido para não se infectar e para o cão infectado não infectar o mosquito, né? E sempre tem muita dúvida sobre isso, né? Eles querem colocar a coleirinha e já tirar, e não pode, né? Tem que ficar realmente com uma concentração alta ali do peritroide. E toda uma outra dúvida que o pessoal tem dos cães de dentro de casa é a segurança da coleira para a família. Né? Mas eu vou botar o veneno. Não, isso é extremamente seguro. Todas as empresas têm os trabalhos de segurança que a gente pode tocar, pode ter criança junto.
ponto também que é extremamente seguro para a saúde do cão e para a saúde da família. Então, não tem desculpa, tem que fazer prevenção. É bem mais seguro deixar com a coleira, né, ter o contato ali com o princípio ativo, do que deixar sem ter contato com a leishmaniose, né, com toda certeza. E em resumo, acho que o que a gente pode trazer daqui é essa questão de cada um tem o seu papel. Né? Então o veterinário tem que instruir, o tutor tem que fazer o seu papel de encolerar os seus animais, né, de ter esse cuidado. E lembrando que o cão não é o vilão, né? Não é o cão que transmite pra gente, é o flebótomo, né? É o mosquito. Por isso que a gente precisa realmente combater quem de fato a gente precisa combater. A eutanásia dos cães não se mostrou, existem já os estudos comprovando que realmente não é uma medida eficaz. A Prefeitura de Florianópolis, a primeira prefeitura do Brasil, custear o tratamento para quem não tem condição. Essa é uma medida muito boa, que tem muito a melhorar, que tem muito a crescer e servir de exemplo para as outras prefeituras, né? A gente fala de Florianópolis ainda com uma vantagem, as pessoas são mais esclarecidas, mas a gente está falando de um Brasil inteiro de áreas que as pessoas não têm condição nenhuma, né? Então aqui a gente ainda tem essa oportunidade de tentar o tratamento pela prefeitura, né? Porque realmente a gente vê que eutanásia não adianta. A gente tem que trabalhar realmente em cima de educação, de cuidado com o meio ambiente, parar com o crescimento desenfreado, desmatamento, porque esse mosquito está vindo para nossa casa. E daqui a pouco a gente vai estar como nos grandes centros que tem os casos do flebotomínio convivendo com a família, né? No nosso caso ainda está um pouco mais específico, um pouco mais tranquilo com relação a isso, mas já temos pessoas infectadas na ilha. Então, e aí o problema não é o cachorro que positivou, o problema é a família, o problema é o veterinário que não orientou. Todo o grupo, né? Cada um dentro do seu papel. E partindo agora para a reta final então, do nosso episódio, que foi muito produtivo hoje, né? Doutora Tatiane, qual conselho você daria para se tiver algum tutor nos acompanhando hoje? Eu pediria prevenção. Fica clichê demais. Eu gostaria de falar também para quem tem um paciente positivo, né? Um portador de leishmania. E é realmente uma batalha muito grande, mas que a vida vale a pena. Não é fácil, a gente vai ter que enfrentar vários desafios durante o tratamento. As pessoas sempre me perguntam da expectativa de vida. Acho que em primeiro lugar é dar uma vida digna, né? A gente não sabe o que essa leishmania vai fazer nesse organismo, a gente tem que ir precavendo para assim a gente conseguir ter uma longevidade. Normalmente os tutores que têm os cães positivos, eles se unem, porque não é fácil, às vezes, a batalha contra a danada da leishmania. E que tenho certeza que todos os pacientes, ou os tutores dos pacientes positivos, se ele fosse dar um conselho para alguém, seria realmente fazer a prevenção, porque vocês não sabem o que eles passam, o que eles fazem, o quanto eles desdobram, o quanto a gente sofre para manter esses pacientezinhos bem. E custa tão pouco colocar uma coleirinha, colocar uma pipetinha, né? E pensar muito além, né? Se a gente for pensar, tiver um pensamento mais egoísta, eu não quero que o meu cachorro, o meu filhinho, né? Meu cachorrinho tenha. Mas a gente está falando de uma doença extremamente grave da saúde pública, né? Então, o tutor que tem o cão positivo, ele, normalmente o que fica comigo, ele é extremamente responsável pela saúde de todos da casa dele, pela saúde do bairro, pela saúde da ilha inteira ou de qualquer cidade. Quando eu consigo trazer isso para o tutor, ele consegue deixar passar por essas fases do tratamento de uma forma mais leve, né? Porque às vezes necessita muitas visitas, às vezes não. Então, o tutor que está ali pensando, poxa, eu amo meu cãozinho, não quero que ele se infecte, não quero deixar que ele seja visto como um reservatório de uma doença tão grave que pode, inclusive, levar a óbito um familiar meu ou até mesmo ele, né? Então, fazer a prevenção, colocar a coleirinha, tem gente que fala, ai, não gosto da cor da coleirinha, ai, dá irritação, mas gente, isso tudo passa. A doença é muito mais grave, a doença é muito mais cara, né? Eu sempre falo, a doença, o que é o preço de uma coleira, o que é o preço de uma pipeta diante da doença?
Quanto custa um cão infectado, um cão doente de leishmaniose? Custa a vida dele. Exato. Né? E a proteção mensal dele, quanto custa? Né? Uma coleira de 4 meses, de 8 meses, de 6 meses, não custa nada, né? Custa realmente a gente proteger a vida um dos outros e ser extremamente responsável com uma doença de saúde pública. E os médicos veterinários também, somos os responsáveis pela saúde de todos, não só do paciente como dos tutores. Então, coleirinha, proteção para todo mundo. Exatamente. Espero que não precise, se precisar, conte comigo. Espero que esse episódio tenha contribuído muito para vocês, assim como contribuiu para mim. Doutora Tati, foi uma honra tê-la conosco hoje. Muito aprendizado, muita troca. E vocês podem contar com a AgroTimbó, tanto na prevenção, diagnóstico e no tratamento dessa doença também. Todos os produtos a gente tem no nosso portfólio e esses daqui já são para você, doutora Tati, utilizar na tua rotina. Então, muito obrigada novamente pela tua participação. Obrigada.